Olá, galerinha do nosso nono ano. Aquele abraço do professor Silvestre. Estamos junto e misturado mais uma vez, né, na nossa aula de inglês. E hoje vamos debater aqui, English Language Right. Welcome to your classroom. Então, pessoal, temos aqui um tema para a gente trabalhar hoje, porque tem alguns textos que a gente vai fazer no nosso livro de inglês e algumas atividades na plataforma Google. Então, a gente quer que vocês fiquem atentos a esta situação, essas técnicas de leitura de língua inglesa que a gente vai falar um pouco para você, né? As estratégias de leitura em língua inglesa. As habilidades e as competências que você precisa para compreender as principais estratégias de leitura em língua inglesa e saber utilizá-las em compreensão de textos, ok? Vamos lá. O scanning é uma das situações que você se depara ao pegar um texto. Você tem que procurar localizar informações específicas sem recorrer à leitura linear do texto. Ou seja, você faz uma leitura rápida em que os olhos do leitor percorrem o texto para descobrir o que lhe interessa, certo? Então, as marcas tipográficas e numerar o texto, tudo isso é importante que você tenha essa visão rápida em cima do texto. É a forma do scanning que você consegue fazer ao pegar um texto em inglês. A General Comprehension, a leitura é feita com o objetivo de descobrir o que o texto tem especial para satisfazer a curiosidade do leitor. Então, é importante você observar as palavras cognatas, as palavras repetidas, as marcas tipográficas, se tem símbolos, se tem número, se tem letras maiúsculas diferenciadas, se tem todo esse contexto que você precisa encontrar ao pegar um texto de inglês, certo? Isso é importante, essa leitura com o objetivo de descobrir o essencial que vai satisfazer a sua curiosidade no texto, certo? Veja aqui, que assunto está sendo abordado aqui nesse texto? Don't miss the bus! Don't miss the bus! String your child to success in your school. Então, você vê aqui que aparece uma situação com letras maiúsculas, né, no texto. Tem um título, subtítulo, aí você observa que tem desenhos como ônibus. E aí você já se depara e conhece que assunto é que vai tratar aqui nesse texto. Então, essa aqui é algo que já ajuda você a identificar, né, as imagens, por que está acontecendo, pela situação. Então, é algo que já vai lhe chamar a sua atenção quando você observa essa situação de imagens dentro do texto, certo? O skim, você faz uma leitura rapidamente do texto para adquirir uma impressão geral sobre o assunto. Você vai decidir se o mesmo é relevante para seu objetivo de leitura, certo? Então, se tem grande importância para aquilo que você busca naquele texto. Qual foi a intenção do autor ao escrever o texto? Se foi de informar, de convencer, de levantar hipóteses, criticar, de persuadir, de ironia, de desespero, de conformismo. Então, tudo isso você tem que levar em conta ao pegar no texto e saber com que você vai lidar, ok? Atenção! Quando você lê um texto, você tente responder quais são as consequências, quais são as soluções, quais são os pontos positivos e negativos sobre o assunto abordado no texto. Isso é importante, né, para você ter segurança, né, dentro do texto do que você vai trabalhar, certo? Mais uma situação é a predication, né? É um ato de predizer, inferir, adivinhar as palavras contidas no texto que você desconhece, né? Você
observa aqui que seu próprio conhecimento sobre o assunto. Você tem que ter, dentro desse conhecimento, um contexto semântico, um contexto linguístico, um contexto não linguístico e um conhecimento sobre a estrutura de textos, né? Saber que tipo de texto você está lendo. Então é importante você inferir, adivinhar essas palavras contidas no texto que você desconhece para saber com que você vai lidar nessa situação, ok? Uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver é a capacidade de lidar com as palavras desconhecidas. Ou seja, quanto mais você tem a habilidade de lidar com elas, procurar o significado, buscar, né, o significado dessas palavras, você terá a capacidade de aumentar o seu vocabulário, que isso é importante para o seu conhecimento, ok? E o nominal groups, atente para a ordem das palavras, certo? Em português, você tem que ter essa observação, fazer aquela questão que diz, em português você diz, o adjetivo é para qualificar o substantivo. Só que a gente faz o contrário, né? Então, no inglês, sempre há essa troca, certo? Em português você diz países industrializados. Já em inglês, você faz uma inversão, né? Industrialized countries. Em português você diz um jornal diário. Em inglês você faz a inversão, a daily paper. Então, atente para a ordem das palavras, porque quando você for fazer a tradução, ao invés de você dizer país industrializado, você vai dizer industrializado países. Então é importante você ter bastante atenção nessa situação, ok? É o nominal groups. Mais uma situação. Nominal groups tem aqui outra situação que a gente trabalha com a questão das abreviações, né? Você tem aqui situações como United Nations Organization. United Nations Organization é a Organização das Nações Unidas, né? World Health Organization, Organização Mundial de Saúde, né? Que é o qual estamos vendo muito esse nome agora na TV, né? Diário a gente vê lá pessoas, membros dessa organização, dando suas entrevistas por conta dessa pandemia, no qual faz com que a gente também esteja aqui trabalhando online para o conhecimento chegar até os nossos alunos. E temos aqui a International Monetary Fund, né? É o Fundo Monetário Internacional. Então, são siglas que também são trabalhadas em nominal groups. Vamos lá, ver a questão dos exercícios do nominal groups, certo? E text organization, né? Observe os componentes da organização textual, a introdução, que tem o texto, desenvolvimento e a conclusão. Aí você se pergunta, qual é a situação? Qual é o problema? Qual é a solução? Qual é a avaliação? Certo? O SPSE, que quer dizer Situation, Problem, Solution, Evolution. Então, são casos que você também vai ter no seu contexto de leitura de língua inglesa. E Selective, seleção e leitura dos parágrafos que contêm as informações desejadas para alcançar o seu objetivo, ok? Você tem que ter essa seleção, certo? Dos parágrafos que você deseja alcançar. Outra situação é o summary, né? Sumário, como é conhecido, o resumo, né? É uma apresentação concisa da ideia central do texto, ou seja, você bate em cima daquela ideia central, certo? Esse texto aborda esse seguinte assunto, certo? Então você bate em cima dessa situação. E tente trabalhar sempre em dupla. É importante
Sim, é importante trabalhar em dupla. Dizem que duas cabeças juntas pensam melhor do que uma, né? Então, vamos procurar trabalhar em duplas também para a gente ter esse contexto. Agora que a gente não pode estar trabalhando em dupla, né, por conta do isolamento, mas a gente pode fazer atividade online com o colega, mas quando a gente voltar novamente, a gente vai voltar às nossas atividades, ok? Passos para uma leitura em inglês instrumental. Vamos lá. O que é uma leitura em inglês instrumental? Você tem que adquirir um bom dicionário e aprenda como manuseá-lo. Já é um passo. Leia o título e o subtítulo do texto. É importante demais pelo título e o subtítulo para você já saber que assunto vai ser abordado. Observe todas as marcas tipográficas que tem no texto. Numere as linhas do texto. Faça a primeira leitura do texto sublinhando as palavras cognatas e circule as palavras que são bastante repetidas dentro do texto, certo? Outra situação. Discuta com os colegas do grupo a respeito da contribuição das palavras cognatas e das palavras repetidas para o entendimento do texto. Responda à pergunta: qual é o assunto do texto? Ele é interessante para você? Descubra qual foi a intenção do autor ao descrevê-lo. Cite aspecto positivo e negativo relativo ao assunto abordado. Você concorda com as afirmações do texto? Qual a sua opinião sobre o mesmo? Tudo isso leva em conta o seu conhecimento nas técnicas de traduzir, de conhecimento de habilidade de leitura com os textos em inglês. Observe as formas de organização textual, introdução, ao desenvolvimento, a conclusão. Faça perguntas do tipo: qual é a situação, qual é o problema, qual é a solução, qual é a avaliação. Faça um resumo das ideias principais de cada parágrafo. Tudo isso é importante para você trabalhar com textos em inglês. Faça um resumo do texto contendo as suas ideias principais, também é de grande importância. E aí vem o homework, né? A gente sempre faz alguns homework, todo homework para ser resolvido, né? Certo? E agora vamos ler o texto English, a Global Language, utilizando as estratégias de leitura. Go Team! Então você já vê aqui que a figura demonstra, né, a união, a força que faz, né, todos juntos. Então isso é importante. Vamos lá. Sublinhe todas as palavras cognatas do texto e circule as palavras repetidas. Então, quando você chegar aqui, você vai dar uma olhada nesse slide, certo? Com atenção, observando o seguinte. Temos um texto aqui. English, a global language. Why does everybody study English? What makes it a global language? English is the language that facilitates communications in thousands of individual contacts made daily all over the world. It is used in air, land, and sea communication, in information technology, sports, TV, movies, science, politics, music. Ok? Você faz a leitura do texto. Continua com a leitura. English is necessary to surf and chat on the internet, to email people around the world, to read international books, magazines, and send memes and ads, songs, lyrics, instructions, manuals, scientific journals, etc. The following graphic shows the use of the English all over the world. Quando você terminar de fazer a leitura, aí, você volta, dá uma pausa, aí você pega um pedaço de papel e vai anotar. O que você vai anotar? Você vai sublinhar, né? Você pega todas as palavras cognatas do texto e circula as palavras repetidas. Após isso que você fizer, quando você passar por aqui, vai dando pausa, vai fazendo. Aí no próximo slide você faz a correção, né? Você vai conferir. Aqui está
em red, né, em vermelho, o mesmo texto com as principais características que eu pedi, as marcas que era para você fazer, ok? Então, 2 minutes for you. Tente fazer isso em 2 minutos, 3 minutos, ok? Então, lembrete, este slide estará disponível no nosso blog lá da plataforma, né? E lembre-se de que as tarefas devem contar em seu portfólio. Pegue as tarefas, ok? Então, na próxima aula, a gente trabalha mais alguma situação de textos e vamos ter as atividades para fazer. Um abraço do professor Silvestre. Tamo juntos, espero sempre contar com vocês. Valeu, galera. Goodbye, my friends.